Dizem que a vida é feita de momentos e os momentos a gente guarda como tesouros no nosso coração. E isso também acontece com pregações que nos marcam e a gente nunca mais esquece. O nosso baú tem essa finalidade, trazer para você aquela pregação especial e mais do que isso, a gente quer interagir e saber o que você acha de cada episódio e cada pregação que a gente vai expor. Então, cada programa a gente vai trazer uma pergunta e você precisa interagir com a gente, colocando seu comentário e o que você acha de tudo isso. Então, anote aí. A primeira enquete que a gente vai fazer é o seguinte: qual a pregação da IPP que mais marcou a sua vida? É isso mesmo. Escreve aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. E agora, fique com a pregação do nosso pastor Arival Dias Casimiro, feita em 2013, que chama O Poder da Oração. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje, mês de maio, mês da família, e nós teremos algumas mensagens, alguns estudos aqui durante esse mês, focados na família. Eu quero fazer um desafio para você que vem aqui pela manhã e às vezes não tem vindo à noite, para que você viesse hoje à noite. Hoje nós vamos ter aqui a moçada participando do culto. Gratidão a Deus pelo encontro que nós tivemos a semana passada. E Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Quero que os irmãos orem por mim durante a tarde e que à noite você venha. Nós estamos trabalhando no planejamento estratégico da igreja, no direcionamento da igreja, o que nós queremos ser como igreja. E nós precisamos checar alguns pontos que eu acho que são fundamentais na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto muito conhecido, e eu quero voltar a falar nessa manhã sobre o poder da oração na vida da igreja, na nossa vida pessoal e na vida familiar. Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8. Eu convido a igreja a ler comigo esse trecho da palavra de Deus. Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8. Vamos ler juntos? Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Amém. No dia 1º de maio, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa que foi feita na cidade de São Paulo sobre o medo do paulistano. Alguém viu essa pesquisa? Nem na internet? Vocês precisam parar de assistir novela e ler mais, tá certo? E é interessante que, em primeiro lugar, com 43% da opinião da população que reside em São Paulo, o maior medo que as famílias têm, ou que as pessoas têm, é de que alguém da família esteja envolvido com drogas. Drogas. Em segundo lugar, com 27%,
O maior medo que o paulistano tem é ser assaltado dentro de casa. O que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que essa pesquisa, ela sai do contexto meramente urbano, mas vai para dentro da família, dentro do seio familiar. E as grandes questões que nós temos hoje, na nossa sociedade, elas não estão fora da família, elas estão dentro da família. E a grande luta que nós temos como igreja é restaurar a vida espiritual, a adoração a Deus dentro da família. O grande desafio nosso hoje, meus amados irmãos, não é segurar ou ter uma igreja que tenta segurar o jovem, o adolescente ou a criança na igreja. Esse modelo está falido. O grande desafio que nós temos hoje é incentivar as pessoas, os casais, os jovens, os adolescentes, para que tenham vida pessoal com Deus e para que tenham culto dentro de casa. Essa parábola de Lucas tem a sua chave pendurada na porta, para você abrir e entendê-la. Veja no versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Essa é a lição principal. Essa é a chave que abre a porta para a compreensão de todo o texto. Essa é a verdade que Jesus está dizendo para mim e para você. Nós temos que orar. Nós temos que orar individualmente, nós temos que orar em casa, nós temos que orar na igreja. A arma que nós temos para combater as forças do mal que tentam destruir a vida em sociedade, a vida individual, a vida familiar, é o poder da oração. Nós não podemos abrir mão da oração para a nossa sobrevivência espiritual. E Jesus, Ele nos encoraja a orar, e Ele vai colocar no versículo 7, veja aí no versículo 7, que Ele vai dizer no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Observe bem que os seus escolhidos aqui está representado na parábola pela viúva. O juiz, ele não representa Deus, mas é alguém que pode ser colocado, comparado a Deus, no sentido de atender aquela causa que está sendo pleiteada. E aqui, meus amados irmãos, nesse versículo 7, nós aprendemos 3 verdades bem simples, que depois tem um desdobramento que eu quero apresentar para vocês. Esse versículo 7 nos ensina 3 verdades. A primeira delas é que Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo escolhido. Veja que nesse texto diz que há um grupo que clama dia e noite. Os seus, o quê? Escolhidos. E os seus escolhidos aqui formam a igreja, o povo de Deus. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que este povo tem necessidades e problemas que só Deus pode resolver. Preste atenção. Nós somos o povo de Deus, mas nós vivemos num mundo hostil, num mundo difícil. E há problemas na minha vida e na sua vida que somente Deus pode resolver. Então você que é adolescente, que é jovem, que está cheirando, por exemplo. Está cheirando. Está fumando, está viciado. Você vem para a igreja, você adora, você louva. Mas isso não resolve o seu problema. Você que é crente, que está aqui na igreja, mas tem uma vida dúbia aí fora da sociedade. Você que tem problemas e pecados na sua vida, vícios.
Você que tem enfrentado problemas no seu relacionamento conjugal, você que tem dificuldades no seu emprego, problemas que têm muitas vezes aterrorizado seu coração. Problemas que você sabe que só Deus pode resolver. Mas a terceira lição que esse texto nos ensina: Deus tem um povo escolhido. Esse povo de Deus tem necessidades e problemas que só Deus pode resolver. Mas Deus exige que o seu povo ore. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 62, versos 6 e 7. Isaías, capítulo 62, versos 6 e 7. Se você abriu aí, leia comigo, por favor. Deus está prometendo restauração para Jerusalém, mas Ele exige para Jerusalém. O que ele diz aí? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas de todo dia e toda noite, jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Preste atenção, Deus tem um povo, esse povo tem problemas. E Deus diz assim: se vocês me clamarem dia e noite, se vocês me buscarem de todo o coração, se vocês me importunarem com as suas orações, eu vou resolver o problema de vocês. Amém? Eu pergunto para você aqui, quem é que tem problema aqui que só Deus pode resolver? Só para eu saber. Graças a Deus. Eu não estou pregando para ET aqui, estou pregando para gente normal. Mas vamos lá, que eu quero pegar a figura da viúva aqui, e eu vou apresentar mais 9 argumentos para vocês. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou apresentar. Veja que a viúva é a figura aqui que representa a igreja, que representa os escolhidos de Deus, que tem que clamar, que tem que buscar. E aqui nós temos algumas comparações que eu vou estabelecer aqui, que vão nos estimular a buscar a Deus. Primeiro, a viúva, ela nessa parábola, ela era uma pessoa estranha ao juiz. Ela não tinha nenhum tipo de relacionamento. Não havia nenhum sentimento de afeição entre a viúva e o juiz. Mas a igreja é o povo escolhido de Deus. Ou seja, se essa viúva conseguiu, pelo fato de ser persistente, o povo de Deus, quando persiste motivado nesse sentimento de que há uma afeição de Deus por nós. Nós não somos estranhos na presença de Deus. Nós podemos clamar a Ele, chamando de Abba Pai, que é a expressão da intimidade. Nós somos filhos, nós fazemos parte da família de Deus. A viúva, em segundo lugar, nessa parábola, ela pedia sozinha. Ela clamava sozinha. Mas veja no texto que a igreja pede o quê? Coletivamente. Veja no texto, no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus o quê? Escolhidos. E aqui está no plural para mostrar que há um mover do coração de Deus, do braço de Deus, quando os escolhidos de Deus se reúnem para orar, para buscar. E basta que haja 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente para defender a nossa causa. E meus amados irmãos, o que me inquieta é que se nós temos isso, por que a gente não pratica isso? Por que os nossos cultos não estão cheios? Por que a gente não suspende outras atividades? Para nós nos dedicarmos à oração. Se há tanto poder, se há tanta eficácia, se esse meio de graça, ele é tão útil, ele é a solução para os nossos problemas, por que a gente despreza tanto?
A viúva, ela era uma estranha, mas a igreja é o povo escolhido. A viúva pedia sozinha, não tinha solidariedade de ninguém, mas a igreja pede coletivamente. Nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos interceder juntos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Terceiro argumento, a viúva foi ao juiz que mantinha a distância dela. Mas a igreja vai ao Pai que ordena que nós nos aproximemos dele. Olha que coisa extraordinária. Esse juiz iníquo não queria saber dessa viúva. Mas nós podemos, pelos méritos de Cristo, nos achegar ao trono de graça, para receber socorro em tempo oportuno. Nós podemos, irmãos, Deus quer a nossa presença, Deus deseja a nossa presença, Deus quer que nós o busquemos. Ele tem prazer que nós estejamos na presença dele. A intimidade do Senhor é para aqueles que são da sua aliança. A intimidade do Senhor é para os seus escolhidos. Ele anseia pela nossa presença, ele deseja a nossa presença. Deus não quer distância do seu povo, pelo contrário, Deus quer estar presente na vida do seu povo. Não existe nada que nos coloque na presença de Deus tão poderosamente como a vida de oração. E sabe qual é uma grande tristeza que eu tenho no meu ministério? É que ninguém um dia chegou para mim e disse assim: pastor, me ensina a orar. Eu nunca fui elogiado no meu ministério por ser uma pessoa de oração. Eu já fui elogiado por ser doido, já fui elogiado por ser isso, por ser aquilo. Mas Jesus tinha uma vida tão intensa de oração que os discípulos, quando viram, disseram: ensina-nos a orar. Os discípulos não disseram: ensina-nos a pregar, ensina-nos a ensinar como o Senhor ensina. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: nós temos um Deus que nos ama, que nos escolheu para estarmos na presença dele. E o maior pecado que nós cometemos como igreja, como povo de Deus, é quando nós negligenciamos a oração. Quarto argumento que nós temos comparando a viúva e a igreja. A viúva era um estranho para o juiz, mas a igreja é o povo escolhido para Deus. A viúva pedia sozinha, mas a igreja pede coletivamente. A viúva foi ao juiz que mantinha distância dela. A igreja vai ao Pai que ordena que nós nos aproximemos. A viúva foi a um juiz injusto. A igreja vai ao Pai justo. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará àqueles que lhe pedem. Provai e vede que o Senhor é bom. E como é que nós podemos provar a bondade de Deus? É através da vida de oração. Em quinto lugar, a viúva vai a um juiz que não quer resolver o seu problema. Isso é fantástico. Esse juiz não queria resolver o problema daquela mulher. Ele só resolveu por causa da sua insistência. Ele não queria saber daquela mulher. Ela não tinha nenhum interesse na causa daquela mulher. Mas a igreja vai a Deus que quer resolver o nosso problema. Nós temos um Deus que quer pleitear a nossa causa. A minha dor é a dor dele, a minha lágrima é a lágrima dele. Ele é um Deus que tem empatia, ele é um Deus que tem sentimento, ele é um Deus que chora, ele é um Deus que sente a nossa dor, ele é um Deus que vê aquilo que está passando na minha vida e ele quer me ajudar, ele quer resolver. Baste que eu procure, que eu clame por ele. A viúva
vai a um juiz que não quer resolver, mas Deus quer resolver o meu problema. Deus quer derramar graça na minha vida, Deus quer me libertar desse pecado, Deus quer converter o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, os meus parentes. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele quer usar de misericórdia, Ele tem prazer na misericórdia. Em sexto lugar, a viúva, ela vai falar sozinha ao juiz. Ela não tinha um advogado, ela não tinha um intercessor, ela não tinha ninguém que pudesse dar uma palavra lá para o juiz, colocar o processo dela de baixo em cima, para que o juiz resolvesse a sua causa. Mas a igreja tem 2 intercessores. A igreja tem o Espírito Santo que habita no coração de cada crente. Porque nós não sabemos pedir como convém, orar como convém. Nós somos fracos, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ou seja, há uma interação entre o Espírito. Ninguém conhece mais a profundidade de Deus do que o Espírito Santo, e ninguém conhece a profundidade da nossa alma, da nossa necessidade, como o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, que é Deus, faz essa intermediação. É como na linguagem de Paulo, ele expressasse para Deus, com gemidos inexprimíveis, aquilo que passa dentro da minha alma, do meu coração. Não há sentimento, não há dor, não há problema que exista no coração de um filho de Deus, da igreja de Deus, que Deus não sinta, que Deus não compreenda. Mas além desse intercessor que habita em mim e habita em você, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um Jesus que intercede por nós. Nós temos um intercessor junto a Deus, que rebate todas as acusações do promotor, que é Satanás, que fica lá nos acusando, que fica apontando para Deus os nossos defeitos, o nosso passado. Mas nós temos um Jesus, que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, e Ele está lá intercedendo por nós, pedindo a Deus que nos perdoe, que nos santifique, que nos levante, que nos transforme, não por causa de nós, mas por causa da justiça dEle. Em sétimo lugar, a viúva não tinha garantia que o juiz resolveria o seu problema. Mas a igreja tem o quê? Tem as promessas de Deus. E as promessas de Deus que estão em sua palavra, elas amarram Deus, elas amarram a palavra de Deus, elas amarram o sentido do compromisso de Deus em nos abençoar. Aquela mulher tinha uma causa junto àquele juiz que era iníquo. Nós temos uma causa junto ao Pai que é justo. Aquela mulher não tinha nenhuma segurança de que o seu pedido, que a sua causa fosse julgada. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos Deus, nós temos a certeza: pedi, dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Todo aquele que busca, encontra. Nada tendes porque não pedis. E John Piper, comentando esse texto, ele diz: se nós não temos, não é culpa de Deus, não é porque Deus não quer nos dar, mas é porque nós estamos pedindo mal ou não pedindo. Mas a intenção de Deus, do soberano Senhor, é abençoar o seu povo, é atender às necessidades do seu povo, é suprir as necessidades do seu povo. Oitavo lugar, a viúva tinha acesso limitado ao juiz, mas a igreja pode clamar todo dia, de dia e de noite, ao juiz supremo. E eu gosto desse texto, porque não há tempo que seja impróprio para a gente orar. Por isso que Paulo diz: orai sem
sem cessar. Orai em todo o tempo. E a beleza desse texto, e a profundidade desse texto está justamente, é como se Jesus estivesse nos estimulando, nos encorajando. Gente, aproveite a oração. Esse é um meio poderosíssimo. Não despreze a oração, não desanime na oração. Vamos continuar orando. Em nono lugar, e eu quero encerrar aqui, a importunação da viúva era vista de forma negativa pelo juiz. Veja que o juiz disse para essa mulher não me encher mais o saco, para essa mulher sumir daqui, para essa mulher não me apurrinhar mais. Eu vou julgar a causa dela. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, porque o nosso Deus é o Deus que quer ser apurrinhado. É o Deus que quer ser importunado. E talvez você diga assim, olha, Deus deve ter tanta coisa para pensar, Ele deve estar tão ocupado com as estrelas, administrando as nações. O meu problema aqui, esse marido que eu tenho para ele converter, isso aqui, Deus nem não tem tempo para isso. Você já se sentiu assim? Você já se achou insignificante diante de Deus? Você muitas vezes já se sentiu que o seu problema é tão pequeno que Deus não vai ter tempo para resolver o seu problema? Que Ele não está se importando com você? Não é isso que a Bíblia diz? Versículo 5 de Lucas, capítulo 11. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Presta atenção que isso aqui acontece na casa de pobre. Casa de pobre é assim. Um pobre avisa para o outro pobre, dizendo, amanhã minha mulher vai dar luz aí na maternidade. Dá para você me hospedar? Aí dá, né? Dá. Menino, sai da cama. Isso acontecia lá, na minha casa. A gente ia dormir, de madrugada tinha que sair da cama, porque tinha uma pessoa que vinha lá do sertão para dar luz. E eu dizia para minha mãe, mas por que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver com a luz dessa mulher? Aí ia dormir no sofá, ia dormir num canto lá. Casa de pobre é assim. Vai chegar no outro dia, não tem dinheiro, diz como é que a gente faz. Vai lá na casa da avó e vê se ela tem lá 1 quilo de arroz e traz para cá. Para a gente fazer o almoço, porque não deu tempo, é de surpresa. Veja nesse texto. Um amigo chegou de viagem, procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar para tu dar. Versículo 8, lê comigo aí. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da... e lhe dará tudo o de que tiver o quê? Necessidade. Preste atenção. Deus é nosso amigo, mas tem hora que a amizade só não é suficiente. Nós temos que importuná-lo. Importuná-lo. Eu vou orar até Deus fazer uma obra na vida dessa pessoa. Eu vou orar até Deus me responder essa oração. Eu vou orar até eu conseguir vencer essa causa. Até Deus resolver o meu problema. Eu não vou desistir de orar. Meus amados irmãos, nós precisamos diminuir a quantidade de televisão que a gente tem em casa. Diminuir o tempo gasto muitas vezes na internet. E gastar mais tempo em oração. Esses dias, Deus tem me dado tanta chibatada com esse assunto. Ontem mesmo eu estava conversando com o Tassi antes de dormir, dizendo, rapaz, eu sou muito indigno para estar no ministério. Porque eu não tenho sido um homem de oração. Tenho falado muito,
tenho orado muitas vezes quando a gente está no aperreio. Mas quando eu vejo a vida dos homens de Deus, a dedicação desses homens, nós precisamos orar mais, irmãos. Nós somos pigmeus diante dos gigantes da oração que nós temos na Bíblia. E não tem outro segredo, viu? Não adianta inventar modinha na igreja, porque comunhão, adoração, crescimento, frutificação, consolo, encorajamento, sossego para o coração, só se dá através da vida de oração. Ou a gente redescobre o poder da oração, ou nós vamos passar como uma geração que passou por essa vida, experimentou as bênçãos de Deus, mas não foi uma geração de oração, que não experimentou a graça de Deus, o poder de Deus na sua vida. E eu quero conclamar a igreja, para que nós sejamos uma igreja de oração. Que essa igreja seja conhecida como casa de oração. Que a gente venha para aqui na convicção de que vamos encontrar Deus aqui, que Deus está aqui, que os seus olhos estão postos nesse lugar, e que toda oração que nós fizermos aqui, Ele vai nos responder. Que nós tenhamos uma vida onde os nossos problemas, todos eles sejam resolvidos através do poder da oração. Que as nossas causas, elas sejam colocadas diante de Deus através da oração. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, eu quero confessar a Ti, Senhor, o meu pecado de negligenciar a vida de oração. Eu quero que Tu me perdoes e que o Senhor quebrante o meu coração. Que o Senhor me ajude a mudar o rumo da minha vida, do meu ministério. Ó Deus, me ajude a passar para esse rebanho, para essas ovelhas aqui, um exemplo de vida de oração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do meu casamento. Tem misericórdia do meu exemplo como pai, como cristão dentro de casa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso que o Senhor molde a minha vida de acordo com o Teu querer. E que Jesus Cristo seja visto na minha vida. Tem misericórdia, Senhor, de cada lar aqui, de cada família, que tem enfrentado lutas tremendas dentro de casa. O Senhor conhece aqui, o Senhor sabe. Derrama um avivamento espiritual nos nossos lares, Senhor. Salva, ó Deus, e cura os casamentos, os relacionamentos. Ó Deus, não permita que os nossos filhos se envolvam com drogas, com promiscuidade, com coisas erradas. Tira a dor de dentro das nossas casas. Tira a tristeza, a decepção de dentro das nossas casas. Derrama sobre nós a Tua graça nesse dia. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que demais, né? A gente ouvir mais uma vez sobre oração, algo que é tão importante para a nossa vida. Então, a gente fica por aqui com essa mensagem de conforto e de encorajamento para a gente. Mas não esqueçam, amanhã tem mais Baú IPP para você. Até lá!